Olá, amores! Mais uma das nossas videoaulas. Ainda estamos em distanciamento social. Você tem que se manter em casa para essa crise poder passar logo. E aí, para dar prosseguimento aos nossos estudos, a gente vai entrar na parte da evolução. Nós já vimos a origem da vida anteriormente, e aí, de origem da vida, a gente fala um pouquinho das teorias evolutivas, né? E as teorias evolutivas têm dois personagens principais, que são Lamarck e Darwin. Né? Quando você tenta explicar a evolução, né, o povo vem com as perguntas clássicas, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se o homem veio do macaco, por que o macaco que está no zoológico não vira macaco? Nós vamos entender que a evolução ela não é linear, ela não é dessa forma pontual. Né? Uma questão clássica mostra aquela camiseta, assim, era uma camiseta, né? Mas é uma imagem que todo mundo tem, da evolução do homem saindo do macaco, e esse homem vai se erguendo até se transformar no homem atual. Né? Essa imagem também está errada. A evolução não ocorre dessa forma. Mas mais adiante a gente vai aprofundando esse estudo evolutivo. Hoje nós temos que pontuar como é que começou esse estudo da evolução. O primeiro que pensou nisso, né, provavelmente não foi o primeiro, mas o mais conhecido, o mais famoso foi Lamarck. Lamarck enunciou duas leis, lei do uso e do desuso e lei da herança das características adquiridas. O que isso quer dizer? Lamarck acreditava, né, que se você usa muito determinado órgão, determinada parte do corpo, ele vai se desenvolver. E como ele se desenvolveu, vai ser passado diretamente para os seus descendentes. Né? Sabemos hoje em dia que não ocorre dessa forma. Imagine você, vamos para os exemplos, né, abstratos, e depois a gente pega um exemplo que é o clássico do livro. Imagina, você vai para a academia, vai malhar, vai ficar super bombado, vai ficar super musculoso. Você desenvolveu os seus músculos. Né? Segundo a teoria de Lamarck, seu filho já ia nascer musculosinho. Então ele já ia nascer ali com bíceps, tríceps, quadríceps, abdômen trincado, porque qualquer característica que eu adquiri durante a vida seria passada diretamente para os meus descendentes. E não é assim que funciona. Na lei do uso e do desuso, a gente pode usar o exemplo clássico do pescoço da girafa. Para Lamarck, a ideia seria que as girafas todas tinham pescoço curto. Só que aí começou a faltar alimento na parte baixa. Então elas começaram a se esticar, o pescoço foi se esticando e esse esticar dos pescoços, não é, fez com que ele desenvolvesse. Desenvolver o pescoço longo, essa característica vai ser passada para os outros filhos. Os filhos vão nascer pescoçudinhos. E quando você pensa na lei do uso e do desuso, né, o desuso também seria diretamente passado. Se você tenta explicar a pata das cobras, a cobra ela está no mesmo grupo dos lagartos. Acredita que se a cobra ela vem do lagarto. Então teve-se uma cobra que não usava as patas então foram atrofiando e quando ela teve um filho, o filho também nasceu com a pata atrofiada. É mais ou menos essa ideia que Lamarck colocava. Então, lei do uso e do desuso é o desenvolvimento ou atrofia de determinado órgão, que vai ser passado diretamente a características para os descendentes. Por que isso não está certo? Para passar diretamente para os descendentes, eu preciso de uma alteração do genótipo. Muitas das características que falamos são alterações do fenótipo, são alterações das características externas. A alteração do genótipo é uma alteração diretamente no DNA. Alterou-se o DNA, aí sim, essa característica vai ser passada. Né? Imagine você, aí você pinta o cabelo de rosa, o cabelo de vermelho e o seu filho vai nascer com cabelo colorido, porque você adquiriu essa característica durante a vida e tem milhares de outros exemplos, que é isso que a prova faz. Ela vai te colocar um exemplo e pedir para você determinar. Né? Isso é segundo Lamarck ou segundo Darwin. Depois de Lamarck, veio o darwinismo, né? Darwin e Wallace. Né? Darwin foi o mais famoso porque ele aprofundou também os estudos sobre a evolução, mas antes de Darwin tem Wallace. O livro clássico de Darwin é a Origem das Espécies, né? Eu já li esse livro acho que umas 5, 6, 7 vezes, de várias formas. Tem o primeiro livro de Darwin e depois ele altera algumas concepções sobre essa evolução e ele fala muito do que conhecemos hoje como seleção natural. O termo seleção natural também aparece nos escritos de Wallace. Wallace fez um trabalho bem legal, que é a seleção natural dos seres da região amazônica. E Darwin, ele viaja pelo mundo para falar um pouco de seleção natural. O que é a seleção natural? É a seleção dos mais
aptos, não obrigatoriamente o mais forte. Se o mais forte fosse selecionado, o Tiranossauro Rex ainda estava por aí. Se o mais forte fosse aquele que perpetuasse, nós não teríamos espécies um pouco mais fracas, se posso assim dizer. O que vai acontecer é adaptação a determinado ambiente, adaptação do indivíduo, né, às condições que o meio proporciona. Como é que se dá a seleção natural? Primeiro, eu tenho que ter uma variação na espécie, né? Vamos pensar no exemplo clássico da girafa. Existiam girafas de pescoço longo e existiam girafas de pescoço curto. Houve uma variação ali. Dentro deles, ou tinha-se uma diferença, né? Esses indivíduos têm que ter descendência, eles têm que reproduzir essa característica. Então, quando você tem uma variação, suponha que todo mundo realmente tinha pescoço curto, e aí começaram a aparecer variedades de girafas com pescoço longo. Essas de pescoço longo conseguiam reproduzir, conseguiam dar os descendentes, né? Houve um crescimento populacional. Então elas começaram a reproduzir de boa, sem nenhum problema, a população cresceu. Só que vem-se uma limitação dos recursos, né? Começou a faltar comida. As árvores secaram, houve um desmatamento, houve algum fator ali limitante. E quando se tem esse fator limitante, né, a falta, por exemplo, do alimento nas partes baixas, as girafas que tinham pescoço curto, elas acabaram morrendo e os que foram selecionados de forma mais apta foram aquelas que tinham pescoço longo, né? Então é sempre a seleção do mais apto. Quando você pensa nos dinossauros, que é um exemplo clássico de evolução, de teoria evolutiva, né, o que aconteceu? A chuva de meteoros, ela alterou as condições climáticas do meio. Alterou a concentração de água, alterou a umidade, alterou a disponibilidade de alimento. Então, quando chove meteoro, né, você tem um fator limitante ali. Todos os outros fatores já tinham acontecido. Existiam várias espécies de dinossauros, eles conseguiam reproduzir e ter descendentes, eles dominavam o planeta na época, então teve um crescimento populacional, mas quando chove meteoros começa a faltar um recurso básico que é a água, né? Tem alguns filmes que citam isso. O filme Dinossauros da Disney, que é mais recente, na minha época tinha Em Busca do Vale Encantado, 75 mil episódios com Littlefoot, que era um dinossaurozinho bem pequeno, e ele ia em busca do Vale Encantado, que na verdade ele estava buscando água, né? Quando você tem muitos ali, os dinossauros menores precisavam de menos água, os dinossauros menores precisavam de menos alimentos. Então eles foram os mais aptos naquela situação. Um T-Rex, os grandes dinossauros, eles precisavam de muita coisa. E o ambiente não era propício para quem precisava de muito recurso. Daí você tem a distinção das espécies de grande porte, né? A seleção natural não ocorre só na variação natural. Existe também a seleção artificial. Na seleção artificial, o que se coloca ali é a ação antropogênica. O homem se coloca como um fator limitante. O homem que vai alterar as condições que vão determinar o ambiente mais apto. Então, o exemplo clássico são as mariposas de Manchester. O que aconteceu na Inglaterra? Né? As árvores antes da Revolução Industrial, não é? Tudo sem poluição, aquele mundo feliz, aquele mundo bonito. O tronco das árvores era clarinho, não tinha fuligem de fábrica. E nesse tronco das árvores que era bem claro, as mariposas que eram bem branquinhas, elas conseguiam se camuflar, porque o tronco era claro. Ela se colocou ali e camuflou. Em contraposição, as mariposas que eram mais amarronzadas, mais escuras, né, elas eram predadas facilmente pelos passarinhos. Só que aí vem o bicho-homem e inventa a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o nível de poluição subiu muito. O tronco das árvores começou a escurecer, né? Tem-se uma associação com os líquens ali no tronco das árvores, que são os líquens que deixam os troncos clarinhos. Então, quando ele começa a escurecer, as mariposas claras elas ficam visíveis, então são facilmente predadas pelos passarinhos, e as mariposas que são mais escuras, elas conseguem se camuflar. Esse é um primeiro exemplo que eu te dou de seleção artificial. Não esquece, aqui o homem é que vai ocasionar essa variação no ambiente. E um exemplo, trazendo para agora, e isso pode se aplicar até na pandemia que nós estamos vivenciando, é o uso de antibióticos e a formação de superbactérias. Cuidado, pessoal, nada de automedicação. Ah, mas eu vi no grupo do Zap Zap que o remédio tal funciona para matar coronavírus. Não existe ainda nenhuma prescrição médica de larga escala.
Tudo agora ainda é estudo. E você vai entender que a automedicação ela pode piorar. Se as pessoas começarem a tomar determinado tipo de medicamento sem que haja um estudo, podemos mutar o vírus. Você pode ter agora um super vírus. Pode piorar a situação se você começar a tomar remédio sem nenhum cuidado devido. O que aconteceu com a formação das superbactérias? Uma superbactéria bem famosa é a KPC. No popular, o que as pessoas dizem? Ah, eu não tomo mais esse remédio porque ele não faz mais efeito em mim. Não é que ele não faz mais efeito em você, não é o seu corpo que cria resistência. São as bactérias que estão dentro de você que já são resistentes a ele. Você faz um favor às bactérias quando toma um antibiótico da forma errada. Quando o médico prescreve um antibiótico, ele vai determinar um tempo. Podem ser 5 dias, 7 dias, 10 dias, 15 dias, dependendo da agressividade da doença que a pessoa tem. Mas o que ocorre aí e todo mundo tem um restinho de antibiótico lá que está guardado na caixa de remédios de casa? O médico prescreveu antibiótico 1 semana. No 3º dia, você já está melhor. E aí você para, eu não preciso tomar um antibiótico porque eu já estou melhor. E ainda tem aquele pensamento, se eu ficar tomando remédio demais vai me fazer mal. Só que quando você toma um antibiótico um dia, você mata a bactéria fraquinha, Você vai matar aquela bactéria que não tem resistência nenhuma. No 2º dia, você pode até pegar uma bactéria um pouco mais agressiva, Você pode pegar uma bactéria que ela estava causando um mal maior, mas com a ação regular do antibiótico ela acabou morrendo. No 3º dia, você vai subir no degraus. É igual no videogame, que você vai passando de níveis, só que tem um último nível que é matar o chefão. Quando você vai passando na primeira fase, fácil. Segunda fase, fácil. Na 3ª fase, você está achando que já é difícil, mas ela ainda está fácil comparado ao chefão que você vai enfrentar no final. Só que você para na 3ª fase, o chefão ainda não morreu. O chefão só morre no 7º dia que você está tomando antibiótico. Então você precisa de um uso controlado. O que acontece no real, saindo do videogame? Quando eu tomo antibiótico 3 dias e mato essas linhagens de bactérias fracas, as bactérias fortes estão vivas e vai se reproduzir uma linhagem somente de bactérias fortes. Tenta imaginar isso para um coronavírus que já é um vírus forte e mutante. Você pode tomar um medicamento errado, matar os vírus fracos, você vai tomar o medicamento por pouco tempo, ninguém vai fazer uma prescrição médica aí de 10, 15 dias, a gente não tem esse estudo real. Então você toma um antibiótico 5 dias, 3 dias, uma vez só, você mata os vírus fracos, os fortes continuam e eles vão reproduzir. E aí a gente só vai ter linhagens fortes. Só que lidar com as linhagens fortes é bem pior. A KPC, que é a superbactéria, ela está resistente a quase todos os antibióticos. Quando uma pessoa pega uma infecção de KPC, é muito difícil de ser tratada. Em 2010, aqui no Brasil, nós tivemos um problema seríssimo que foi o que ocasionou a mudança na venda de antibióticos. Antigamente, você podia comprar antibiótico na farmácia sem receita, sem nenhum problema. Você estava com a unha quebrada, uma dor no dedinho mindinho, você podia tomar um antibiótico, tal como você compra um comprimido para dor na farmácia. Só que eles viram que esse uso indiscriminado que era o responsável pela formação da KPC. Então, o que se fez? Agora a gente só vai poder vender antibiótico com a receita em 2 vias. Uma receita você sabe que fica na farmácia e a outra é para você lembrar de quanto tempo tomar o medicamento e quais são as doses que você precisa. Então aqui não foi só no Brasil. No Brasil a legislação mudou há 10 anos atrás, mas no mundo houve essa mudança também. Então é um tipo de seleção artificial que a gente mesmo faz. Então não deixem as suas bactérias mutantes, não selecione as suas bactérias mais fortes para que seu corpo, senão seu corpo não vai conseguir reagir. Existe ainda, ligado ao darwinismo, uma controvérsia no pescoço da girafa. Os livros mais atuais, tem um livro clássico que é o Campbell, ele já coloca uma pequena controvérsia nessa história da seleção natural. Diz-se que houve um ancestral comum, que não era girafa, e esse ancestral comum deu origem a um ser que chamamos de okapi e um outro ser que ele chamou de girafa. O ancestral ele teve 2 filhos, o okapi, que era baixinho, e a girafa, que era mais alta. O que ocorreu aqui não foi a seleção dentro de uma mesma espécie, foi uma competição interespecífica. Você tem espécies diferentes que competiram, a girafa realmente era mais adaptada e houve a extinção do okapi.
Então, existe sim esse paradigma, os livros atuais já o colocam só para te sinalizar. Mas o exemplo, eles podem colocar na prova, então, o exemplo da girafa de pescoço longo e pescoço curto, eles podem colocar qualquer exemplo. Ele pode falar do cabelo roxo e do cabelo vermelho, como uma prova de UERJ já colocou. Ele pode te dar um exemplo totalmente abstrato para ver se você sabe aplicar a ideia de evolução. E por fim, vem o neodarwinismo. Porque quando Darwin enuncia a seleção natural, ele não tem entendimento do que causa essa variação na espécie. Os estudos de Mendel, que ele foi mais ou menos contemporâneo ali a Darwin, que deu esse pontapé. Com o estudo genético, viu-se que a mudança na espécie, a variação na espécie, ela se dá por mutação. Mutação, como eu disse, tem que ser uma mudança no código genético, tem que ser uma mudança no DNA. E aí, essa mudança no DNA que vai ser passada diretamente aos descendentes. Quando eu junto a ideia da seleção natural, que é o mais apto que vai sobreviver naquele ambiente, com a hipótese da mutação dentro da mesma espécie, aí sim que vem o neodarwinismo. A evolução específica é com a mudança dentro da espécie e a pressão ambiental. Quando a gente fala em evolução, né, sempre tem uma catástrofe natural. Chove meteoro, você tem ali as eras do gelo, a gente não teve uma era do gelo só, né? Aqui, infelizmente, a gente vive as seleções artificiais e naturais, nós somos pressionados pelo meio, né, a várias mudanças. A gente é pressionado a um vírus, a gente é pressionado pelo calor, e aí só o mais apto que vai sobreviver nesse meio. Então, a mudança tem que acontecer para a seleção natural ser aplicada. Isso é o neodarwinismo. Façam os exercícios inerentes a essas teorias evolutivas e depois a gente aprofunda o assunto. Não esquece, tira o pijama, coloca o uniforme, manda print para mim que você está estudando, participe das aulas no Zoom. Né? Tem muita gente que não está abrindo a câmera no Zoom, tem um povo que está meio que dormindo. Acorda, vamos estudar, os concursos estão aí. Para quem vai fazer o Enem, você sabe que ele não foi adiado, pelo menos por enquanto, né? A gente já tem prova, então vamos continuar estudando. Beijo, amores, tô morrendo de saudade de vocês, fiquem em casa, vamos estudar.